pai é quem cria, não quem põe no mundo. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Nossa Coluna Podcast. Hoje eu estou do lado da minha amiga, apresentadora e parceira. Tudo bem, Gi? Tudo bem, você? Tudo bem. Hoje eu estou com dois convidados mais do que especiais. Vou pedir para a Gi apresentar, mas essa frase, pai é que cria, porque a gente está aqui com o que cria a técnica, quem difundiu essa técnica a gente vai discutir hoje. E eu estou com o meu pai aqui da coluna, que é o doutor, que você vai me apresentá-los. Doutor Renê Cussabara, que é o chefe do Zé. Eba. É o pai do Zé, postiço. Na medicina. Na medicina. É porque senão não seria possível. E o doutor César Bertonha, ele é um neurocirurgião de Campinas e, importantíssimo, marido da Vânia. A Vânia está aqui com a gente, muito obrigado, Vânia. A dona Onça, muito obrigado. A minha chefe. É a minha chefe. É administradora da clínica, do consultório, E da do vida. hospital, E da vida. da casa dele, tudo. Quando eu tive a honra de convidá-lo, é com ela que a gente se reporta. Então, Vânia, muito obrigado pela Ela que presença. organiza a minha agenda para que eu tenha os espaços, para que eu possa fazer todas essas incursões aí. Doutor César, obrigado pela presença. Um prazer. E vamos direto na Uma ferida. honra. Nosso papo hoje é de cirurgia endoscópica da coluna. E eu quero saber de ti, que é o difusor da técnica chamada Tonchide. Ok. Explica pra gente o que é esse Tonchide. Ok. Na verdade, a técnica endoscópica ela tem algumas vertentes, né? Algumas linhas filosóficas. Por si só, a endoscopia de coluna já é uma nova filosofia cirúrgica. Ela precisa de um treinamento específico, ela precisa de um entendimento de uma anatomia diferenciada em relação a todas as outras técnicas. Então, é importante dizer que existem os chamados materiais de apoio cirúrgico, como são, por exemplo, alguns instrumentos, alguns tipos de tecnologias que você usa para te ajudar na cirurgia, e existem aqueles equipamentos que requerem um treinamento específico, que requerem algum tipo de novo entendimento de acesso, né? Ou de uso, ou de manuseio, ou de tudo isso. Então isso é uma nova filosofia cirúrgica, por isso que há necessidade de um treinamento específico. Embora isso, a gente recentemente fez uma pesquisa e percebeu que muitos têm algumas, assim, tem um empenho muito grande dentro do nosso país aqui, na formação de colegas na técnica, né? E a gente está no empenho justamente de difundir uma técnica nova. Quando eu falo Tonchide, na verdade, o Dr. Thomas Ruglan, ele era um médico que atuava na Alemanha e ele criou um sistema de acesso para a endoscopia que dava muito mais agilidade, diminuía o tempo cirúrgico com uma segurança muito grande. Eu devo dizer que ele foi o pai. Não, como você disse. Tudo bem, ele foi o pai, que você deixou claro isso, e eu estou criando. É que a técnica ficou órfã do Dr. Thomas Ruglan em 2014, quando ele faleceu, ainda com muita produtividade, aos 70 e poucos anos. Eu, particularmente, não o conheci. É curioso isso aí. Eu não conheci o Dr. Thomas Ruglan. Mas eu, quando tive contato com o equipamento dele, no início me gerou uma repulsa grande, que aquilo me deixava um pouco receoso. E eu, em todos os lugares que eu já fui no mundo para falar a respeito, eu falo assim, qual é a palavra mestre para esse equipamento? O médico que diz assim, medo. Eu tenho medo de usar isso aí. Ok. E depois de saber que o Dr. Thomas Ruglan tinha feito mais de 13 mil cirurgias sem nenhum acidente cirúrgico, eu disse o seguinte, isso deve ser seguro. E comecei a me concentrar na técnica. Ela, na verdade, me ofereceu um nicho de atuação dentro da endoscopia. Eu foquei, estudei o equipamento. O Tonchide ele é uma sequência de progressão milimétrica em diâmetro de uma fresa, e é interessante que ela é uma fresa para osso. Ela abre ela abre um pertuito na coluna para que você introduza a câmera. Ô, doutor César, o que seria essa fresa? Fresa ela é como se fosse um arco, sabe o arco de pua usado para perfurar madeira? Não tem uma rosca que penetra na madeira, é exatamente aquilo. Só que Dr. Thomas Ruglan, ele fez o corte dessa rosca invertido, tanto quanto
o gilete que a gente usa atualmente para barbear. Eu sou do tempo, o Renê não. Mas eu sou do tempo que se usava um gilete em que ele vinha em ângulo reto. E ele, quando passava no nosso rosto, vinha as espinhas da nossa adolescência, os nervos e a barba. Isso mesmo. Né? Não é? Você lembra disso? E o que aconteceu? A evolução foi o quê? O tal do, se eu falar marca aqui, não tem problema, G2, que era um gilete que tinha. Hoje, atualmente, tem outras até mais tecnológicas. Que você passa na pele, ele só corta o pelo. Assim é o Tonchide. O Tonchide ele tem uma inversão do corte, que ele funciona, se um nervo está no caminho dele, funciona como uma superfície lisa. Ele não captura o nervo e não lesa. Então não há lesão de tecido nervoso. Então, quando se tem o primeiro contato com ele e percebe isso, ele encanta o cirurgião, porque ele ganha aproximadamente uns 30 minutos de cirurgia. Então, só para te explicar assim, o que é a endoscopia. Boa. Na verdade, a endoscopia, o que é? Você, quando vai fazer uma cirurgia, você corta a pele, entra dentro da musculatura, afasta para poder enxergar as estruturas, abrir a parte de osso, ver o nervo e tirar a hernia de disco ou descomprimir o nervo. A endoscopia, o que é? Na verdade, não é uma endoscopia, é que o nome é por causa de nomenclatura, mas é como se fosse uma laparoscopia. Então, ao invés de abrir um corte e entrar, a gente entra com uma cânula. Dentro dessa cânula, a gente entra com uma televisão, uma câmera de televisão e alguns instrumentos. Isso torna a cirurgia minimamente invasiva com um corte pequeno. Então, em vez de abrir para enxergar, você entra com uma câmera de televisão lá dentro e enxerga com essa câmera de televisão. Essa é a endoscopia. Essa é a endoscopia. Exatamente, perfeito. E o mais interessante é que, como é que é o contraponto do uso do Tonchide? O contraponto do uso do Tonchide é o médico que usa, por exemplo, um drill. Drill é um motorzinho como se fosse de dentista. Isso. Então ele vai lá uma pra... broca. Exato. Para ele vai ele gastando. chegar aonde o Tonchide chegou, ele tem que fazer um trabalho com esse drill. Então isso despende de um certo tempo, despende de um tempo cirúrgico que o Tonchide abrevia. Entendi. Essa é a questão. Essa é a diferença? A Essa grande é a diferença. Tem uma outra que eu vejo que é o Dr. Thomas Huglan. É muito interessante isso, porque o Dr. Thomas Huglan, ele criou essa peça e ele deixou ela de forma um pouco empírica. Então isso gerava um pouco assim de anseio e um pouco de temor nos novos usuários. E eu percebi que ele era um grande trabalhador, mas ele teve muito pouco tempo na vida, criou tanto e trabalhou tanto que ele não teve muito tempo de escrever. Então, o mais interessante é que, recentemente, nós lançamos o trabalho descrevendo a técnica do Dr. Thomas Huglan. E eu quis colocar o nome dele como autor em memória, mas as revistas não aceitaram, só se via autores vivos. É bem interessante isso aí, não aceitaram. Então, nós fizemos o trabalho e fizemos uma homenagem Em memória, né? no fim, dizendo que ali não era uma homenagem póstuma, mas sim uma homenagem viva de alguém que descreveu uma técnica há mais de 10 anos e ela sobrevive, né? Paciente que está em casa ouvindo nossa conversa. Quem é o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia endoscópica da coluna? Aquele paciente, bom, eu acho que o mais comum é o paciente que tem a dor lombar com irradiação para a perna, por exemplo, que é a dor ciática. Então, esses são os pacientes que eu acho que são aqueles primeiros mais prováveis a serem submetidos à técnica endoscópica. Tá. E aí, eu tô com uma maquetezinha aqui, eu queria que você demonstrasse pra gente, sendo esse o nosso endoscópio, para quem está em casa, aquela é a nossa câmera. Explica pra gente qual é o seu conceito, o que é o alvo, onde que você trabalha, doutor? Eu podia explicar as 3 técnicas que existem. Pode ser as 3 Claro, técnicas fala aqui, das né? 3 técnicas, dá para você conseguir mostrar. Bem interessante, ficou prático. Então, eu acho que ficaria bem claro se eu deixasse para vocês o seguinte conceito. Uma hérnia de disco é sempre um conflito entre o disco
que foi, digamos assim, a sua arquitetura foi destruída por um trauma ou por algumas contingências até genéticas. Esse disco ele invade um território do nervo, promovendo uma compressão desse nervo, e é muito interessante. Goldthwait, em 1909, estabeleceu a relação entre a dor ciática e uma lesão discal na coluna. Não existia esse conceito até 1909. Uma lesão discal é uma lesão... A lesão do disco, o disco tem uma arquitetura em que ele tem um O-ring e tem um centro chamado núcleo pulposo, que dá o acolchoamento do disco. Não vou me aprofundar, mas vamos parar aí. Esse O-ring ele pode se romper com um trauma, com um movimento, um peso, uma atitude, até um espirro, muitas vezes, dependendo, né, Renê? É muito variada a natureza da lesão, a dinâmica da lesão. E aquele núcleo pulposo passa através dos limites desse O-ring e cai no canal vertebral ou no forame, comprimindo estruturas que vão inervar os membros inferiores. Falando da lesão discal lombar. Bom, a endoscopia visa em buscar primariamente uma hérnia de disco. Depois ela foi evoluindo para as chamadas doenças degenerativas da coluna. As doenças degenerativas da coluna, elas se prestam ao processo de uso e envelhecimento da coluna e vai criando aqui alguns tipos de alterações proliferativas, ou seja, de crescimento ósseo, que também, como a hérnia, vai ganhando regiões aonde tem estruturas nervosas. Artrose, bico de papagaio, isso, popularmente falando. Artrose. Ele também cresce e comprime os nervos, assim como a hérnia de disco. Dá o mesmo quadro clínico, ou talvez com algumas diferenças. Então, para cada faixa etária, elas vão ter a predominância de um tipo de lesão. O jovem, primariamente a hérnia. O idoso, as doenças degenerativas. E aí, na falha de um tratamento conservador, né, com fisioterapia, medicação, exercício, se falhar, a gente entra com a cirurgia. Com a endoscopia. Exatamente. Então, a endoscopia ela pode ser feita por via transforaminal. O forame é essa estrutura lateral da vértebra, onde o nervo passa por ali e desce para as pernas. Ou por via interlaminar, que são ligamentos que unem as vértebras umas às outras, tendo em vista que aqui está a parte do dorso, a parte das costas. Então, o acesso chamado de posterior, porque ele vem por trás, entra por esse canal, afasta a estrutura nervosa e pega a hérnia. Pela via transforaminal, a primeira estrutura que você encontra já é a hérnia, dando a impressão de ser uma atitude mais simpática de acesso. Mais simples, não? Talvez mais simples, mas com outras complexidades. Na verdade, com tanto essa técnica interlaminar quanto a transforaminal, você busca pontos não ósseos para você entrar. Então, são, vamos dizer assim, canais naturais para você entrar na cirurgia. É mais fácil de entrar ali. Já o método que o Dr. Hoagland ele descreveu e que o César ele utiliza bastante, vai um pouco contra. Então, ele entra justamente na parte óssea e faz canais para conseguir essa descompressão. Entendeu? Exatamente. Então, olha que interessante. O Dr. Thomas Hoagland idealizou uma broca que alarga um pouco o forame, que é o orifício de saída, e a gente imediatamente introduz a ótica aqui e já faz o confisco da hérnia. Simples, ok. A interlaminar, ela tem algumas facilidades, porque ela é uma via mais comum. Todo mundo que começa a operar a coluna, começa a operar aberta pela via posterior. Então, criou uma certa familiaridade, né, Zé Antônio, com a técnica por via interlaminar. Dr. Thomas Hoagland pegou o mesmo equipamento que ele entrou por aqui, que tinha toda a montagem feita para ir para o forame, e um belo dia tinha uma hérnia que chama hérnia migrada, sabe? Ela migrou, ela saiu daqui, mas ela escorreu como se fosse uma gota de vela, assim, daquela cera que desce. E a hérnia ficou difícil de ser pega pelo forame.
e estava debaixo dessa estrutura óssea, que é a lâmina. Se ele entrasse por via interlaminar, ele ia ter um tempo longo para chegar até ela. Ele pegou aquele equipamento e ele experimentou se esse equipamento furaria a vértebra. E ele conseguiu furar a vértebra e pregar essa hérnia migrada. Quando ele percebeu que ele tinha um instrumento universal para uso de acesso, não era só para o forame. Então ele ficou com a ideia de que isso fosse um instrumento que pudesse perfurar a lâmina. Logo ele faleceu e isso ficou perdido na mão de um único fellow, que é um generosíssimo cirurgião polonês chamado Christopher Lucas. E o Christopher Lucas estava fazendo essa técnica para pegar a hérnia migrada, mas raramente ele fazia, porque é raro você ter uma hérnia migrada. E ele me ensinou num congresso aí como é que era a técnica mais ou menos por aqui. Eu trouxe esse instrumento e comecei a fazer, inicialmente, quem é o nosso, vamos ser sincero, a gente usa na anatomia humana, a gente usa os laboratórios de anatomia para fazer a técnica experimental. E eu percebi que a técnica era muito segura. Muito segura. Então, quando você faz uma cirurgia aberta, você tem bastante espaço para manipulação. Então, você consegue usar a mão para cima, para baixo, para os lados, com muita facilidade. Quando você introduz aparelhos por um furinho, você tem menos mobilidade. Então, com esta técnica, qual é a vantagem? É você furar diretamente onde você está querendo descomprimir. E não entrar meio de ladinho, ou meio por cima, meio de ladinho, para buscar e ir descomprimindo até chegar exatamente onde você quer. E essa técnica, que eu falo que ela é transóssea, né? Ela é muito rápida. Então, essa é o que faz a gente se empolgar tanto com a técnica que eu aprendi com ele. Mas você tem 2 acessos ou é só um acesso? Só um acesso. Aí você pode fazer, por exemplo, eu comecei a usar, a novidade foi que eu falei, aí o Christopher Lucas disse assim para mim, César, não deve usar em estenose, em idosos, que o canal é muito apertadinho, você vai poder lesar as estruturas. Então eu desenvolvi um sistema de segurança que envolve vários elementos de teste durante a perfuração da lâmina, que me garante que a gente pode fazer essa perfuração mesmo no idoso que tem o canal apertado, sem provocar nenhum tipo de lesão nele. E o interessante é que a gente já tem aí mais de 350 casos assim feitos com várias lâminas perfuradas sem lesão de paciente. Pois bem, a perfuração da lâmina, então, agora se estendeu para o idoso. E a gente está conseguindo fazer com que muitos idosos venham a ter o ganho de novo da liberdade de caminhar novamente, sem dor, por conta dessa técnica, pois ela permite ser feita em pacientes com extremo de idade, comorbidades, porque não tem sangramento. É uma técnica muito rápida, então você pode perfeitamente, de forma muito rápida, colocar o paciente de novo acordado, e a permanência hospitalar também é muito curta, né? A estenose de canal é o estreitamento do canal, né? É o estreitamento. Que é a maior queixa dos idosos. Exato. Então, exato. E às vezes a doença do idoso, ela requer um multiacesso. Sendo rápida, eu consigo fazer uma lâmina, um hemilâmina aqui, outra hemilâmina aqui, um forame aqui, mais uma outra hemilâmina aqui, num prazo de 2h30, mais ou menos, né? Isso é o mais interessante, Gi, porque quando a gente está falando do idoso, o maior temor de um familiar ou do próprio paciente que chega no teu consultório é a palavra, o seu caso já extrapolou o tratamento clínico, depois de ter feito todas essas etapas, e indicar o tratamento cirúrgico. Porque eles pensam numa cirurgia de uma comorbidade muito grande, um corte extenso, grande demanda de sangramento, tempo de hospitalização, reabilitação sofrida. Poxa, mas a minha paciente, minha mãe, minha avó tem 80 e poucos anos. César, qual que é o limite da idade que o senhor já operou? Eu operei pacientes assim, o extremo de idade 94 anos. Uau. 2 pacientes com extremo de 94, alguns de 91, 92.
E, assim, é bem interessante. E como é que é essa recuperação? Essa recuperação, eles vão embora muito rápido, não dá tempo do paciente estabelecer o chamado delírio pelo enclausuramento hospitalar. Então, o paciente sai, entra com a cabeça em ordem, sai com a cabeça em ordem do hospital. O trauma é mínimo, ele pode perfeitamente, na mesma noite, levantar e ir ao banheiro, né? Enfim, sentar a uma mesa do hospital e se alimentar no café da manhã e vai embora andando no corredor. Então, é muito convincente. Acho que assim, quando você tem uma cirurgia, quanto maior a cirurgia, vamos falar em paciente idoso, o maior é o tempo de cirurgia, maior a quantidade de anestesia geral, analgésicos, possíveis complicações, maior tempo de internação. Então, você faz uma cirurgia onde você consegue um corte menor sangramento, menor quantidade de analgésico, porque é uma cirurgia pequena, é vantajoso. Então, a gente tem feito até cirurgias onde você até tem o que ele tinha falado de instabilidade, mas você tem uma compressão muito importante em algum ponto. Então, a gente até tem feito a cirurgia descompressiva neste ponto, porque seria a maior queixa do paciente. Então, você faz uma cirurgia menor, com resultado teoricamente mais rápido e com menor índice de complicação. Esse é o objetivo. Esse é o ponto, né? E só para quem está em casa entender, o paciente idoso que tem estenose, qual que é a clínica? O que o vovô sente? Ok. É aquele idoso que ele começa a ter uma limitação da sua autonomia de marcha. Então, ele começa a caminhar um trecho e aí ele sente ou formigamento ou dor nas pernas de forma intensa, que ele tem que parar, muitas vezes sentar-se, e depois ele continua progredindo a marcha dele. Então, às vezes ele fazia um percurso de casa até a padaria, comprar um pão e voltar, isso se torna para ele um nível de dificuldade quase que uma maratona, né? Então ele sabe que ele tem os pontos que ele vai ter que parar no meio do caminho, etc. Então, a chamada claudicação, que é essa interrupção da marcha pelo processo de dor ou formigamento ou perda de força dos membros inferiores, é o principal quadro do idoso. E você consegue atacar multiníveis numa cirurgia só. Sim, multiníveis. Explica, Zezinho, é que são os multiníveis. Multinível, porque a doença degenerativa do idoso, raramente ela é segmentar, ela é de um Num único ponto nível. só, né? Às vezes você tem um forame degenerado aqui e um estreitamento de canal aqui. Você tem que abrir aqui o canal, aqui o forame, senão você não trata. E o mais interessante, que o Dr. René vai concordar comigo agora, é que a tecnologia, ela avançou tanto e fez com que o médico ficasse muito mais rigoroso no diagnóstico. Então eu percebo que a decisão hoje de um procedimento cirúrgico, eu levo entre receber o paciente e estabelecer o final da consulta além de 50 minutos. O que uma cirurgia aberta, bastava ter a dor que irradiava para a perna e ter a lesão, praticamente a decisão estava tomada. Não, eu preciso definir quais são exatamente os pontos, porque muitas vezes uma única entrada não vai ser possível. Então eu tenho que fazer todas as decisões de acordo com a clínica do paciente. Uma clínica que é uma dor foraminal é diferente de uma clínica de estenose. Uma clínica de hérnia tem que ser caprichosa para saber se essa hérnia tem uma extensão maior que pega até um pouco de sintoma do outro lado, para saber se você tem que abordar bilateralmente ou ir por interlaminar ou por transforaminal. Enfim, essas decisões têm que ser tomadas à luz dessa consulta decisiva e diagnóstica do paciente, né? Então, e aí, se você pensar que a população está envelhecendo, então a gente está aumentando a expectativa de vida. Então, os pacientes estão ficando mais velhos, as pessoas estão ficando mais velhas, estão vivendo mais, e o processo de envelhecimento das articulações, das juntas, dos ossos, eles também vão aumentando. Então, a artrose vai aumentando. Então, se você puder oferecer tratamentos menos invasivos ou menos dolorosos para esses pacientes, é uma grande vantagem, né? Claro, tudo isso gera custo, né? Então a gente precisa saber dosar o custo com a qualidade.
Excelente. Tem uma frase que eu ouvi, Cezinha, que eu acho que é muito isso que você falou. Observe com cautela e ataque com precisão. Exato. Então, essa demanda de tempo é fundamental no planejamento. Planejamento. Eles comparam a cirurgia endoscópica assim, uma comparação um pouco grotesca, mas vamos falar falar de guerra não é legal, mas aos snipers, né? Que era aqueles que escolhia a patente para fazer o shot, né? Então a gente tem que ter a escolha da patente da doença para saber qual a gente vai atacar e qual é a lesão que a gente vai sublimar, que a gente não vai levar em consideração porque ela não está envolvida na clínica do paciente. Eu costumo dizer o seguinte: cirurgia endoscópica a gente opera e depois a gente deixa a coluna contar a história que ela quer contar. O paciente voltar e você ter que reoperá-lo 2 anos depois, 1 ano depois, não é uma falha de tratamento na cirurgia minimamente invasiva ou na cirurgia endoscópica. Ela é simplesmente uma evolução natural daquela coluna, né? E vamos dizer o que é verdade, né? Não adianta fazer uma cirurgia de coluna se o paciente não mudar a vida dele. Ele tem que contemplar aquela melhora que ele teve da cirurgia de coluna, seja ela aberta, seja ela por via minimamente invasiva, ele tem que contemplar aquela melhora como mudança de vida, prática esportiva. Só ajudar a gente a ajudar. Exatamente, ajudar com que nós o ajudemos. Alimentação adequada, prática esportiva, ele tem que, obviamente, interromper um vício de tabagismo ou de alcoolismo, que seja, né? Mudar a vida dele. Ele tem uma chance. Eu tenho uma dúvida. A Tonchide é o nome da técnica e é também o nome do instrumental? É assim. Na Alemanha, a gente tem... o Dr. Thomas Hugland fundou uma fábrica, depois que ele idealizou o Tonchide, chamada Max More. E ele era o gestor, lá a legislação permite, ele era o gestor da empresa e ele era o cirurgião da técnica, que difundia a técnica, né? E com a morte dele, essa técnica ficou um pouco, assim... um pouco na mão assim alheia, um pouco jogadinha, e todo mundo achou que ela iria realmente, vamos chamar, eu sou de rancharia, então ela iria minguar. O filho dele, que é o Jaap Hugland, ele é um administrador de empresas, ele pegou a empresa do pai e começou a fazer uma gestão um pouco mais moderna, e usando artifícios da comunicação pela via digital, né, pelas redes sociais. E ele conseguiu elencar hoje 7 continentes atendidos pela técnica, né? E mais recentemente até eu fiz uma pergunta para ele um pouco assim incisiva. Eu falei: o que você vende? Ele falou: eu vendo o Tonchide. Eu falei: eu acho que você vai vender Tonchide a vida inteira então e vai fazer um esforço muito grande. A minha noção é que você tem que vender um conceito cirúrgico, né? Agora falando para os colegas, muito mais para os colegas. E o Tonchide tem que ser uma necessidade de um conceito, você tem que oferecer as vantagens do uso desse conceito, né? Por aí. E nesse conceito, hoje, o senhor é o maior cirurgião da técnica Tonchide do mundo ou não? Você tem essa ideia? Não me coloco como assim. Eu me coloco assim, como eu continuo estudando exclusivamente. Talvez eu seja um cirurgião exclusivo dessa técnica, porque eu não performo outra. Mas você tem o Girish Dattar, que é um indiano extremamente... nossa senhora, não posso nem me comparar, né? O Girish tem uma experiência muito grande na Índia e performa a técnica também magistralmente. O que aconteceu é que essa técnica, quando o cirurgião chegava com o equipamento assim, ele olhava para o equipamento, olhava para o paciente e não tinha muito bem assim aonde ele ia entrar com a técnica para atingir o objetivo. Porque ela precisava ter uma comunhão de algumas coordenadas, sabe? Precisava ficar tudo alinhado em uma única... Alinhado. Os pontos anatômicos tinham que estar alinhados para que a peça pudesse atingir o objetivo. E eu, na verdade, criei essas coordenadas por uma trigonometria básica, tá? Básica. E essas coordenadas, então, dão o ponto na pele que você deve acessar. O ponto na pele, ele vamos falar para nós, é a porta que nós temos para entrar dentro de uma casa.
né? Então você entra por ali, você não precisa pular uma janela, nada. Então você entra pelo ponto da pele exato, ele vai coordenar com o objetivo final, que é a lesão. Ele era o GPS da técnica. Ele pegou o mapa e fez os caminhos. Criamos um mapa. Eu tenho um slide meu que eu dou uma aula que eu digo assim: se nós temos um inimigo, que é a lesão, vamos chamar de hérnia, nós temos que ter um mapa da guerra, nós temos que ter um treinamento da tropa e nós temos que ter a arma, que no caso é o Tonchide. Só assim a gente vai ter o objetivo final, que é o target, né? A gente tem aí a ideia, num futuro próximo, de alguns acessos diferenciados, novos, usando também a técnica. Mas... E uma coisa muito legal do César, Gisele, é que além dele aprimorar, estudar, criar esse caminho, ele não guardou essa informação para ele. Então, assim, o César hoje é referência, e eu tenho muito carinho de falar isso, que ele tenta compartilhar o resultado dele, dos pacientes dele, com outros médicos, outros cirurgiões de coluna. E ele tem um curso chamado MES. MESI. Explica pra gente, Cezinha, o que é esse MESI? Todo mundo vai na casa da sogra no domingo e fica deitado no sofá, né? Aí eu recebi uma mensagem do IAP: escuta, quando que o Brasil vai ter um curso sobre o Tonchide? Eu falei, me dá um tempo. E eu escrevi um roteiro de um curso e mandei para ele naquele domingo à tarde. No dia seguinte de manhã, eu recebi uns amigos dizendo assim: escuta, vai ter curso aqui no Brasil, então? Eu falei, não é possível que ele fez isso. E o IAP divulgou já como sendo. E eu coloquei como Max More Endoscopic Spine Experience, e não chamo ele de curso, chamo de uma experiência, porque ele não visa capacitar ninguém. Eu acho até que assim, ele é um curso bacana para quem tem já alguma vivência na endoscopia, que queira ver como que é esse pacote fechado aí da endoscopia na técnica Max More, na técnica do uso do Tonchide. E então ele é uma experiência, eu faço uma imersão. Eu fico 3 dias com os colegas, estamos na 33ª edição. Quem faz toda a coordenação do curso, a organização do curso, voltando a dizer, é a Vânia. É a Vânia. Vânia, muito obrigado mais uma vez. Está ali abaixadinha trabalhando. E é essa questão. Eu costumo dizer que, na verdade, eu acho que o Tonchide não é uma peça, ele faz parte de uma filosofia. Boa. Que é, esse cara é o Platão, entendeu? Ele é muito humilde, é meu amigo hoje, graças a Deus. Eu fiz o primeiro curso com ele. Foi mesmo. A gente não era amigo na época, hoje é um grande amigo. Acho que ele está numa cidade boa para poder crescer sem estar aqui perto das grandes escolas. Só que as grandes escolas hoje o querem lá dentro, né? Então ele tem uma humildade muito grande e ele criou uma filosofia. Então esses 33 cursos com mais ou menos meia dúzia de participantes por São curso, 8 colegas, eles acabam sendo discípulos do César. Eu sou um discípulo do César. Nossa, que honra. Então eu acho que é uma filosofia. Então você tem várias técnicas para fazer as cirurgias, todas elas são boas, são suficientes, com bons resultados. Ele apresenta uma técnica que é diferente, que é revolucionária e que ela choca às vezes até no início, mas você vai, o primeiro dia, você fala, pô, esse cara está mostrando uma coisa diferente. O segundo dia você acostuma com a ideia. No terceiro dia você já está difundindo a técnica, né, a filosofia. Então eu costumo dizer que o César, ele está difundindo não só uma técnica, mas uma filosofia de trabalho dentro da endoscopia de coluna. O que é de tão diferente assim que... Acho que tempo cirúrgico é uma delas, objetividade, o alvo ser determinado por coordenadas que se torna muito pedagógico o ensino da técnica, então ele ficou pedagógico. Se eu for lá e colocar um ponto na pele e apagar o ponto e o René vier usar a mesma coordenada, ele vai marcar muito próximo do meu ponto de entrada. Então, para cada tipo de lesão existe um ponto exato de entrada, isso diminui tempo, dá mais objetividade, diminui algumas vezes sangramento,
que atrapalha um pouco, não é intenso, mas ele atrapalha um pouco no performance. Enfim, essas são as questões. E o instrumental, o que ele tem de diferente dos outros? Isso que a gente acabou de dizer, ele tem essa peça de acesso que os outros não têm. Os outros você vai direto com a ótica e você trabalha as estruturas com uma broca para você atingir esse objetivo. Para você ter uma ideia disso, vamos falar em tempo, vai? Tá. Quando você usa essa broca para ficar debastando a parte óssea até você chegar no objetivo da hérnia, você pode levar 40 minutos, 1 hora mais ou menos. Essa técnica do Toshid, você vai usa... direto. 8 minutos. Em mãos não experientes, 20 minutos, vai. Tá. Nas mãos dele ele não conta. Não, eu fiz uma média, por exemplo, uma cirurgia de estenose do idoso, a média é de 50 minutos. Enquanto que uma cirurgia de estenose com over the top, que a gente chama, que é cruzar o lado contrário para abrir amplamente, dá 2 horas. É o dobro. Menos da metade. Então a técnica é atraente, porque você precisa livrar esse idoso logo do panorama cirúrgico ali, né? E acordá-lo, isso que é importante. Quanto mais rápido o idoso, melhor. E no podcast que a gente conversou sobre gentileza, coisas geram coisas, cuidar do próximo, eu queria que você contasse pra gente uma história que eu ouvi que é sensacional. A sua experiência lá em Rancharia. Nossa. Como que foi essa história? Não, assim, é engraçado, né? Eu sou de uma cidade muito pequena do interior do estado lá, que é Rancharia. Uma cidade que toda a minha adolescência, até eu mudar para Campinas, vim fazer cursinho em Campinas, eu vivi lá. Então, 18 anos, 19 anos, eu ainda estava em Rancharia. E então, assim, minha mãe era uma mulher muito simples e muito querida por nós lá em casa. Ela já partiu faz tempo. Ela me pegava toda segunda-feira às 3:30 da tarde, que o sol já tinha caído, aquela região é muito quente, né? E nós íamos ao cemitério que ela ia rezar para as almas. Ela me obrigava a ir junto com ela, assim, de uma maneira muito gentil, mas eu ia junto de qualquer forma. Não tinha opção. E ela abriu uma sombrinha por causa do sol, me dava a mão, e eu, 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, era 2,5 km, uma cidade que tinha assim, uma descida grande, uma subida grande, e ia lá adiante. E na volta, então lá ela passava túmulo por túmulo, contava a história dos bisavós. Um bisavô meu é o César e o outro é o Luiz, que dá origem aos meus nomes. Contava a história de vida de cada um. Um fato, sempre tinha um fato novo para contar. E na volta ela passava rigorosamente numa lojinha de aviamentos, para comprar um botão, uma linha, um tecido, alguma coisa assim. Que era de uma amiga dela. E ela conversava com essa amiga um pouco enquanto eu tinha um tempo de respiro. E eu sentava numa cadeira, uma jovem de uns 20 anos de idade vinha me servir a água. E eu era orientado para não aceitar mais nada além do copo d'água. Né? Era costume. Aí, tudo bem, continuava para casa e tal. Bom, isso foi a minha infância aí, né? Até a gente chegar na adolescência e falar, agora não vou mais, hein, mãe? Né? E, bom, quando eu estava agora no meu consultório, a questão de 2 anos, chega uma senhora de 82 anos com uma doença na coluna cervical que eu recebi a paciente no consultório, ela falou, tudo bem? Eu falei, nossa, seu sobrenome é da minha cidade. Eu, da minha cidade, tem muitos com esse sobrenome. Ela falou, é mesmo? Você lembra de algum? Eu falei o nome dessa dona dessa loja de aviamentos. Ela falou, então, era minha mãe e você era o menininho que vinha do cemitério e eu dava um copo d'água para você. Essa história é de arrepiar. E aí a gente fez uma sequência de 3 cirurgias nela para até a gente atingir aí o conforto dela. Ela é uma mulher fantástica, de 82 anos, uma cabeça fantástica, ligada às redes sociais, gosta de viajar, uma mulher muito interessante. E só não vou falar o nome assim aberto, que é a minha paciente. Mas foi muito assim, muito emocionante mesmo, né? Consultório é uma coisa vibrante, né? Ela traz a oportunidade de você, é uma porta para o mundo, né? Exato. Às vezes você chega em casa, eu falo de coisas que minha mulher fala assim, mas vem cá, isso não está na rede social ainda. Eu falo, mas então no consultório já chegou essa informação. Né? É curioso. Que legal. Mas como a vida faz a troca, né? Faz a troca. A vida faz a troca. Sempre. Acho que isso que é bacana no César
essa humildade, essa simplicidade, ele também dá o curso dessa forma. E aí ele vai angariando fãs. Então, ele tem um grupo de WhatsApp que a gente participa, e são todos participantes desse curso, né? E ele é uma referência, não assim, como pessoa também, como então, ele é quase que um líder espiritual dentro da coluna, dentro da cirurgia endoscópica. Assim, às vezes eu ligo pro Renê e falo, Renê, vou dar uma bronca aí, o que você acha? Ele fala, vai dar que eu entro atrás. Então tá bom, então eu dou uma bronca lá e veio. Que legal. Porque é difícil num grupo de WhatsApp com 70, 80 participantes. Já tem 120 já. Então 120, você ter assim, uma unanimidade de pensamento, né? Então é muito difícil. Ainda mais médicos, né? Muito médicos. Então a gente vai discutindo os assuntos e às vezes a gente sai do grupo, conversa fora. Acho que vamos dar uma segurada nesse assunto. É um grupo muito assim decente, né? Muito bacana. Mas é por causa da liderança dele. E do ser humano, né? Que ele é. Exatamente. Imagina. Isso é muito importante. Chefe todo mundo pode ser, né? Líder são poucos. Mas eu vou falar para você, como chefe eu sou um péssimo exemplo. Nossa Senhora. Mas é Mas exemplo ele de tem ser a Vânia. humano. Mas ele tem a Isso que Vânia. importa. Aí tem a É, Vânia. tem a Vânia, Ele tem a Vânia, Vânia. ela é o meu lado chefe. Verdade. Falando do pós-operatório, como que você conduz o seu pós-operatório? Você fez uma descompressão, tirou a hérnia ou tratou a estenose? O que você orienta para o seu paciente? É interessante, né? Porque eu não dou receita para o paciente. Eu deixo o meu telefone, falo, você toma Novalgina, troca o curativo por Band-Aid, e em 7 dias você vai no consultório para a gente ver e tirar os pontinhos. Se você tiver alguma coisa pior que você sinta nesse meio tempo, me avise. É basicamente isso a minha orientação. Dirigir com 10 dias, independentemente, eu acho que até o idoso dá para fazer isso. Prática esportiva, realmente, eu prefiro 3 meses. Eu prefiro um tempo um pouco mais alongado. Tem gente que... 30 dias caminhada. Caminhada você pode fazer com 30 dias. Quer fazer um membro superior numa academia, com equipamento, com aparelho, tudo bem. Mas, assim, nada de muito complicado. As complicações que eu tenho maiores são com pacientes que têm sobrepeso, e, por incrível que pareça, são com aqueles pacientes que têm uma cultura esportiva bem assim radical, sabe? Esses pacientes eles acabam abusando um pouco, você concorda? Né? Onde eu tenho talvez o maior índice de recidiva, até mais que o obeso, são os pacientes que praticam de forma um pouco muito afincada, assim. Usa a máquina ao extremo, né? Eu acho. Uma observação só para falar sobre obeso. A gente indicava menos a cirurgia para obeso por causa do tamanho do corte que você tinha que fazer, né? Na endoscopia nós não temos esse problema. Toda a hérnia é igual. Você só precisa entrar mais com a cânula de acesso ou menos se o paciente é magro. Isso aí. Entendeu? Então, as hérnias são iguais. Então, para o paciente obeso, também essa cirurgia é uma grande vantagem. Democratizou. E o que você acha, Dr. César? Qual que é o futuro da cirurgia endoscópica? O que você acha que a gente tem que melhorar? Que pergunta difícil. Difícil, sabe por quê? É desafiador sempre essa pergunta para todo mundo. Mas eu, na verdade, comecei com cirurgia endoscópica. Em 2013, eu fiz um primeiro treinamentozinho, um workshopzinho, assim, que não me levou a convencer. Fiquei numa pausa até 2015, aí que eu comecei a fincar. Então, dizer para você assim, para mim, ela já é um futuro muito grande. Na minha vida, ela já se tornou um futuro, mudou a qualidade de vida minha em termos cirúrgicos. Eu tenho um desprendimento muito maior para a minha vida pessoal, acho que melhorou a qualidade de vida do médico que opera, né? Em termos de nível de preocupação, de complicações com pacientes. Então, para mim, isso já é um futuro. Agora, se vai ou não entrar o robô na cirurgia, eu digo o seguinte, o robô tem que ter vantagens para ele, não é só simplesmente ter um robô, tem que ter vantagens. E, por enquanto, nós não sentimos essa necessidade dele na cirurgia endoscópica. Se eu falar para o Renê, por exemplo, doutor Renê,
que um robô passa um parafuso, tá legal, dá aquela escoliose que ele passa o parafuso, né? Ele faz uma escoliose super rápida, super, né? Da mesma vez que a gente faz a endoscopia, o René faz uma escoliose assim em pouco tempo, o robô atrapalha, eu acredito. E a eficiência nossa, quando bem treinado, para esse tipo de cirurgia, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer para a gente ter a intromissão de qualquer outra tecnologia além disso. Eu vejo, sim, criação de novos instrumentais. Eu acho que a gente tem sempre muita ideia em termos de instrumento. Talvez alguns equipamentos de apoio, como o laser, o ultrassom para destruir algumas estruturas ósseas necessárias a serem destruídas. Então, agregar algumas coisas à cirurgia endoscópica. O próprio vídeo, né? Acho que o vídeo ele vai mudando muito. 4K, 8K, sei quantos casos vai chegar, mas eu concordo com o César. A gente que tem bastante tempo aí na cirurgia da coluna e do que era 20 anos atrás, nós estamos no futuro. Então, para imaginar um futuro, a gente pode pensar em equipamento, mas a técnica mesmo, eu acho que a gente está no futuro. Exato. Sabe uma coisa que faz falta às vezes para a gente? Eu fiz 5 procedimentos no sábado, por exemplo. Eu estou com um pouco de tendinite aqui. Sim. Então, a câmera não é ergonômica. Então, talvez uma ergonomia na câmera seja interessante. O peso dela tem que diminuir. Então, nós temos ali um cabo de luz, nós temos um cabo óptico, que vai levar a imagem para lá, e nós temos uma irrigação. Tudo isso pesa. Talvez as comunicações, uma fonte de LED dentro que dispense o cabo de luz. Tudo Wi-Fi. Um Wi-Fi sem delay, sem queda de rede, que comunique com o vídeo, deixe só uma irrigação ali, ficaria um negócio bem simpático, né? A câmera poderia ter uma forma mais ergonômica para nossa mão, e nós conseguiríamos mais. Hoje a gente tem que enfiar os dedos no meio de um monte de fios ali e tentar fazer com que as coisas aconteçam, né? Os baixinhos têm desvantagem em relação aos grandões. Por quê? Para fazer a cirurgia, por causa da posição. Então, quando você vai fazer uma cirurgia onde você precisa colocar o instrumental aqui em cima, quem é baixinho opera assim, quem é alto opera assim. É outra vantagem desse método da filosofia Tom Sheed. Você trabalha com o paciente de lado. Então, ergonomicamente também a gente trabalha melhor. Mais confortável. Mais confortável. Então, é outra vantagem em relação Eu posso contar ao método. um regionalismo que eu vi em Fortaleza. Por favor. Eu estava operando com um colega que tinha um pouco mais assim, ele é um pouco mais baixo que eu. Aí o anestesista, em vez de pedir um estrado para ele subir em cima, pediu um negócio chamado Intera-Homem. Mas é a minha fala, eu peço um prolongador de gente. Já sabe que... E não vem com esse prolongador pequenininho que não resolve para mim. Eu gosto de um tablado alto. Vai ajudar, sem sombra de dúvida. Doutor César, o que você acha que nosso papo aqui... Tudo isso, toda vez eu pergunto isso para o nosso convidado. Uma observação, alguma coisa interessante que a gente não comentou que você gostaria de deixar para a gente aqui? A respeito da técnica, a respeito do paciente, os medos. Primeiro que a cirurgia endoscópica, eu acho que ela até ampliou um pouco as nossas indicações, porque ela é mais, assim, ela convence melhor o fato de que a gente vai fazer um procedimento mais delicado, sem mexer com a estrutura do paciente. Né? Então, isso tudo facilita. Por outro lado, a gente tem que ter muita consciência, e eu digo o seguinte, continua valendo a regra do critério, né, nas indicações. A gente, hoje, eu assim, tenho sempre no meu conceito que a cirurgia endoscópica e a minimamente invasiva no insenso lato, os critérios são tão rigorosos hoje em dia, que eu acho que nós ampliarmos mais do que já ganhamos requer assim muita unificação entre nós cirurgiões, requer que nós tenhamos estudos. E uma coisa que eu falo sempre,
cirurgia minimamente invasiva, sem controle de dado evolutivo dos pacientes, não tem muito sentido. Você nunca vai saber o que está fazendo. Então, encontrar os métodos de aferição, de dor, de índice de limitação do paciente, que existem testes para isso. Então, tem que ser aplicados pré-operatório, pós-operatório, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, incessantemente, para que você tenha a coleção desses dados e trabalhe com eles. É interessantíssimo hoje que eu pego uma planilha minha evolutiva, jogo na inteligência artificial, rapidamente ela me dá uma digestão dessa planilha. Ela me fala se meus pacientes estão indo bem ou não, ela me encoraja ou desencoraja com a técnica. Acho que é isso. Doutor René, alguma observação? Eu acho que tudo isso que a gente faz aqui é em prol do paciente, né? Então, aqui nós estamos tentando dar informação para ele e no dia a dia a gente quer que o paciente seja sanado de alguma doença. Então, é sempre o nosso objetivo. Esse acho que é sempre o objetivo que o médico tem que ter. É o bem-estar do paciente. Posso dar um recado para os médicos mais jovens? Por favor. Que estão começando na especialidade? Procurem se aprimorar, procurem cursos para se aprimorar, porque ninguém nasce com a capacidade de fazer nada. A gente adquire essa capacidade com critério, tudo. Mas eu digo sempre assim que um curso, ele lhe dá, desculpe a minha grosseria, não sei se eu vou ser grosseiro, mas ele dá ao médico até o direito dele cometer alguma coisa e poder justificar o que ele cometeu. Né? Eu vou falar erro porque é uma coisa meio grosseira, mas qualquer resultado indesejado, que tem muito na cirurgia de coluna, complicação, ele tem por trás um arcabouço de formação. Um respaldo. Então ninguém sai fazendo as coisas porque acha que ele é da nova geração XYZW, que ele é excepcional. Não tem excepcionalidade. E as complicações precisam ser postas na mesa para o paciente antes da cirurgia. Justamente. Porque a medicina pertence ao paciente, não ao médico. A decisão é dele. De saúde. Verdade. Por isso que é interessante que a medicina nunca conseguiu ser vendida. É curioso isso aí. Eu escuto falar desde o começo da minha carreira que vai chegar um poderio econômico, comprar toda a medicina nacional e ela vai tocar aquilo. Também não acredito nisso. Não chega nunca nisso. Eu digo o seguinte, o investidor que acha a medicina uma raiz conservadora e que sempre vai ter, olha, não é bom, porque na medicina nem toda enxadada vem uma minhoca. Bonito isso. A minhoca? A enxadada. Bom. No amor e na medicina, às vezes o nunca e o sempre não andam juntos, né? Não posso falar muito em amor porque a Vânia está ali. Doutor César, quem está em casa ouvindo nossa conversa e quer acessar suas redes sociais, como eles conseguem chegar ao Dr. César? Eu tenho um Instagram que está começando um trabalho agora um pouquinho mais aprofundado, que é Dr. César Bertonha. Mas eu recomendo o Dr. José Antônio e o Dr. René Cussabara também, com bastante experiência na cirurgia endoscópica. Vocês me fizeram todo esse questionamento e elogios de uma maneira, parecia que eu era o cara aqui da mesa, mas não. A história de cirurgia de coluna, ela se fundamenta muito mais na figura do Dr. René, que é um mais eclético, tanto na cirurgia aberta como na cirurgia endoscópica, é anterior a mim na técnica. Eu simplesmente foquei em uma e posso talvez tirar um pouco de frutos naquela cirurgia. E tem esse jeito talvez ranchariense de lhes falar. Mas se eu não falar nada, você é prudentino, né? Família, né? É a família, né? Que é uma cidade muito próxima da minha lá. E aí, Gi? Eu adorei, eu estava super curiosa, não entendia absolutamente nada dessa técnica e gostei demais. Que legal. Bom. Doutor César, muito obrigado pela presença, obrigado por se deslocar de Campinas, num dia da semana com chuva, com trânsito.
Obrigado pela dona patroa. Vânia, obrigado pelo carinho, por ter permitido esse momento. Doutor Renê, sem palavras, o microfone sempre é do senhor. Imagina. E eu vou confessar uma coisa aqui, Cezinha. Eu convido ele todas as vezes que é possível. Doutor, vem. Ele veio em 2 ocasiões. Essa é a segunda. Ele veio com o doutor Landim, que é o pai do pai, é o chefe do chefe. E quando eu falei teu nome, ele falou, pode me colocar aí. Qual é o dia? Então, Obrigado, viu? doutor Renê, Imagina. obrigado pela presença mais uma vez. O senhor está sempre convidado aqui. Obrigado, Gi. Valeu, Zé. Obrigado, viu, Vamos Gi? para o próximo programa. Obrigada a você, gente. Eu que agradeço. Vamos pro próximo. Bora. Nossa coluna podcast agradece a presença de todo mundo. Falamos hoje de uma técnica cirúrgica que tem como objetivo de trazer qualidade de vida, reabilitar o paciente. Converse com o teu médico. Não existe indicação melhor que aquela feita pessoalmente, avaliando, examinando, discuta. E o que a gente procura nesse programa é qualidade de vida. Segue nosso canal, não esquece de dar o like, que é importante, compartilha. E o Nossa Coluna agradece a presença de todo mundo que acompanhou até agora. Muito obrigado. Valeu, Bora Zé. para a próxima.